Olá, pessoal, a todos que estão aqui comigo na nossa Casa na Arte. Muito obrigada pela presença e pela companhia. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre poesia. O título que aparece aí na capinha do nosso vídeo é Qual é a poesia da vida? E ele foi inspirado neste livrinho que eu tenho aqui, que reúne 3 conferências proferidas por Edgar Morin entre 1990 e 1995 em algumas cidades na França. O título na tradução para o português é Amor, Poesia, Sabedoria, publicado aqui no Brasil pela Bertrand Brasil. No original, Amour, Poésie, Sagesse. Esse trabalho que reúne as 3 palestras foi publicado originalmente na França em 1997. E por que essas 3 palavras estão aqui juntas? Justamente porque cada uma das palestras se referia a um destes temas e eles têm total relação, dialogam muito entre si. O que é, afinal de contas, a poesia? A poesia aqui não é apenas um texto dividido em versos com rimas, né? Estruturado em estrofes, um texto ficcional, de inspiração de algum autor, algum poeta ou algo assim. Não é poesia no sentido estrito da palavra, tem um sentido mais amplo. Por isso nós estamos falando aqui de poesia e num determinado momento é muito natural falarmos do amor e também da sabedoria e assim por diante, porque são realmente caminhos que se encontram e que têm tudo a ver. Qual a noção de poesia deste livro que eu gostaria de apresentar aqui para vocês agora que estão comigo neste vídeo? A nossa própria vida, ao longo do tempo, a nossa vida humana, a humanidade, ela foi se organizando e criando a sua cultura e as suas linguagens. Uma esfera da nossa vida, que é a esfera cotidiana, prática, dos nossos atos, dos nossos gestos, da resolução de problemas e conflitos, da nossa vida habitual, é a esfera da prosa, segundo Morin. Mas nós temos também um segundo estado de existência que nos liga ao nosso passado e que tem muito a ver com o simbólico, com o mágico, inclusive com o mitológico, ou seja, a nossa relação com os mitos, a nossa relação com aquelas forças, as narrativas mais primitivas que nos formam e que também nos alimentam e que nos impulsionam, é claro. Este é o nosso estado poético da vida. Então nós temos prosa porque existe a poesia e nós temos a poesia em nossa vida porque existe a prosa. Não tem como a gente comer só o arroz e feijão todo dia e também não tem como só usufruir, até como ele próprio diz, de um bom vinho, que rega um bom cardápio, festas com amigos, enfim, que aludem a essa questão de uma certa transgressão, de uma festividade, de um ritual, que portanto tudo tem a ver com o mito, com o mágico e também com o sagrado. Por que não? A poesia é o nosso lado sagrado, mas também é o nosso lado mais louco. É o lado que escapa dessa racionalidade bitolada e certinha do nosso dia a dia, da nossa agenda, do nosso trabalho, dos nossos compromissos. E segundo Morin, ao longo da história, a poesia se rebelou. A poesia mesmo, enquanto movimento aí literário, através das figuras de poetas importantes em 2 momentos principalmente. O primeiro deles foi durante o romantismo, porque a poesia ficou meio que de saco cheio, digamos assim, daquele mundinho e daquele modo de vida burguês que era muito cansativo, que era do trabalho, que era do acúmulo, que era do dinheiro, que era o da preocupação, do poder, da economia, né? Que tem que mover, digamos assim, os nossos atos sempre
nos afastando inclusive deste nosso lado poético. E o segundo momento histórico em que a poesia se rebela e tenta realmente chacoalhar um pouquinho a nossa vida foi já na tendência, na estética surrealista, que vem algumas décadas depois, alguns séculos até depois, e que se contrapõe também com um estilo de vida muito prosaico e vai justamente iluminar alguns aspectos da nossa vida poéticos, que são quais? Os nossos sonhos, os nossos desejos mais íntimos, o acaso. Porque o acaso faz parte da nossa vida, só que a gente sequer o percebe quando estamos mergulhados justamente na prosa, que é no cotidiano. O surrealismo vem para pintar em grandes telas ou até na tela do próprio cinema, mostrar coisas muito loucas, doidas e disparatadas, mas é para no fundo dizer, isto faz parte da nossa vida. Na verdade, prosa e poesia já estiveram muito mais próximas e juntinhas uma da outra em tempos idos. Quando nós, por exemplo, antes de sairmos à caça ou de sairmos à colheita, fazíamos orações, fazíamos roda, realizávamos algum ritual que nos conectasse com algo mais espiritual e mais divino antes de realizarmos propriamente este trabalho, esta tarefa de sobrevivência. E hoje, será que é assim? Morin diz que não. Na visão dele, com o passar do tempo, nós diferenciamos muito, distanciamos muito esse nosso lado racional, que é também o lado científico, do lado poético, que é o lado da contemplação, da consumação. Ele diz, recuperando também outros poetas que ele cita aqui, como Arthur Rimbaud, como Georges Bataille, por exemplo. E ele diz, a gente precisa um pouco também prestar atenção nesse lado poético da vida. E aí ele se faz uma pergunta que eu acho muito bacana e gostaria de trazer aqui para essa nossa conversa também. Afinal de contas, é tão louco assim a gente sonhar e às vezes enlouquecer um pouco? Será que a própria loucura não está em a gente achar que a nossa vida é só uma vida racional, é só uma vida controlada e muito certinha? Talvez essa tenha sido a maior loucura que nós já criamos. A loucura de imaginarmos que a nossa vida está sob controle o tempo todo e que ela pode ser cronometrada, a gente fica refém do horário, do relógio, dos planejamentos, das metas e dos resultados. E a gente acaba destruindo e apagando a possibilidade do acaso, do imprevisível, que fazem parte desse nosso lado poético. E aí eu entro para concluir nos dois outros temas que eu propositalmente deixei até agora um pouquinho de fora, mas que eu gostaria também de mencionar. Afinal, se o título da obra também é Amor e Sabedoria e estão ao lado aqui da poesia, é porque eles são igualmente importantes. Na verdade, para responder aí a pergunta do nosso título, qual é a poesia da vida? O amor, diz ele. Concordam ou não? É o amor que é a poesia da nossa vida? E o que a sabedoria tem a ver com a história? É que com o passar do tempo também nós fomos, enquanto Homo sapiens, ele diz, criando formas diferentes de nos relacionarmos afetivamente. Nós somos uma espécie que damos, por exemplo, muito valor para o rosto e para a fisionomia quando nos sentimos atraídos sexualmente por alguém, inclusive. E aí nós temos nossas relações muito frente a frente, o face a face é muito importante. O olhar nos olhos para tentar até entrar na alma do ser amado, ele diz, é algo que também predomina na nossa espécie, no nosso jeito de estar no mundo. Assim como nós, com o tempo, adorávamos muitos deuses, as divindades, figuras que estavam muito acima de nós e que com o tempo elas foram se aproximando mais. Ou talvez nós fomos,
tentando cada vez mais também nos aproximar delas. Até que neste amor romântico, nós idolatramos e veneramos não mais os deuses, mas o próprio ser amado, né? Então também tem essa questão que com o tempo se alterou. É claro que Morin está falando aqui de um momento anterior à atualidade, ao momento que a gente vive. Eu acho ele ainda é um autor que, para tentar desconstruir certos modelos ou mesmo explicá-los, ele usa ainda muitos pares de oposição, como esse prosa e poesia, por exemplo. Ou sapiens e homo sapiens, que é a nomenclatura que se usa aí cientificamente para designar justamente a espécie que conseguiu se adaptar e sobreviver até os dias de hoje, que somos nós, e demens, que segundo ele também é o outro lado da mesma moeda, ao mesmo tempo que nós somos sapientes, inteligentes e também conhecedores e sábios, aí aparece também a ideia de sabedoria, que está contemplada aqui. Nós temos um lado louco, um lado que extrapola a razão, e isso sempre foi assim. Um lado demente nesse sentido, sapiens, demens. Tem esse par binário aí, tem essa dicotomia que ele levanta e ele diz, o tempo todo é esse embate que acontece dentro da gente. Somos sapientes, inteligentes, racionais, mas também temos a nossa loucura. E uma das maiores, foi o que eu disse, é justamente a gente achar que não há loucura nenhuma na nossa vida, ou que talvez o melhor a fazer seja controlá-la. Mas e aí? E aí que o próprio amor acaba sendo destruído, uma vez que ele não tem explicação, ele não é racional. E eu concluo essa nossa conversa e a minha resenha a este livro lendo para vocês um trechinho muito breve, logo do início, na apresentação, na verdade, que Morin faz neste livro desses textos. Ele diz o seguinte: o amor faz parte da poesia da vida. A poesia faz parte do amor da vida. Amor e poesia engendram-se mutuamente e podem identificar-se um com o outro. Aqui eu acho que fica bacana porque as coisas se misturam muito mais. Eu não tenho isto ou aquilo, né? Eu não tenho o oposto do amor, que é o medo, o oposto da prosa, que é a poesia. Na verdade, as coisas eram muito misturadas e sempre foram misturadas, e nós, principalmente o homem moderno, o homem científico, o homem burocrata, já falei disso em outros vídeos, inclusive aqui vou deixar um deles que eu acho vai ajudar bastante a complementar essa nossa conversa referenciado aqui. Nós, na verdade, é que fomos diferenciando as coisas e etiquetando. Porque o mágico tem de estar separado do prático? Porque o sagrado, o ritualístico tem de estar separado do nosso trabalho cotidiano, do labor, da tarefa que a gente faz ao cozinhar os nossos alimentos, por exemplo? Porque o canto e a dança têm de estar separado do cultivo da terra? Sendo que antes eles eram feitos simultaneamente. Uma atividade poética acompanhava a outra atividade prosaica. E para concluir, se o amor expressa o ápice supremo da sabedoria e da loucura, sabedoria e loucura também não são um par, né, de oposições. É preciso assumir o amor. Talvez o amor vença essa dicotomia, essas barreiras, e faça com que a gente possa vivenciar esta história de uma forma muito mais complexa, nesse sentido de cheia de possibilidades e não só de dois caminhos, ou este ou aquele, direita ou esquerda. Esta vida sim é muito chata, não é? Digam para mim, por favor, o que acharam aí nos comentários e nos encontramos no próximo vídeo sem falta. Obrigada pela companhia mais uma vez. Até lá! Se você gostou deste vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe e nos acompanhe nas redes sociais.